Nas profundezas da montanha oriental, vemos um dragão irritado. Ele diz que tem tantas pedras, mas não consegue transformá-las em pedras preciosas. Diz que quer se casar, mas, por causa das suas mãos amaldiçoadas, não consegue fazer nenhuma pedra preciosa. Mas precisa conseguir fazê-las, caso queira ser bem visto como um dragão macho. Mas as pedras acabam todas esmagadas. Os dragões só dão valor a pedras que sejam raras ou lendárias, que valham algo. Ele pega uma pedra e diz que fazer pedras preciosas não era tão difícil no passado, porque antigamente ele podia invadir um castelo de humanos ou obrigar os anões a trabalhar para ele. Mas, desde o dia que alguém chamado Rei dos Dragões casou com uma humana, ele colocou uma lei chamada Lei dos Dragões e desde aí os dragões estão proibidos de invadir castelos humanos ou intimidar as outras raças. Eles têm que encontrar as suas próprias pedras e transformá-las em pedras preciosas eles mesmos. Vemos a silhueta de alguém que está de armadura e diz que essas pedras preciosas fazem toneladas de dinheiro. O dragão se irrita e pergunta como eles passaram das suas armadilhas. O prota fala que desativou todas para falar com o dragão e, enquanto ele fala, o dragão joga fogo neles, dizendo que não consegue se casar por causa dos humanos. Lloyd fala que é como ele pensou, ele é um dragão que não consegue controlar a sua raiva. O Javier pergunta qual é o plano. Lloyd já havia dito o plano, e era muito simples de realizar, ele só terá que capturar o dragão que não para de jogar fogo. O Javier fala que isso é um objetivo, não um plano, e pergunta o verdadeiro plano, que ele vai confiar no Lloyd e fazer o que deve fazer. O prota diz que o primeiro passo do plano é lutar com o dragão, o segundo é capturá-lo. Ele joga o Javier lá, deixando o dragão surpreso por Javier estar intacto, e se pergunta se essa armadura é imune ao seu calor, e parte para cima dele. O Javier pega a espada meio cabisbaixo, e, quando o dragão está prestes a pisá-lo, ele desvia. Depois de desviar de vários ataques, ele percebe que pode derrotar o dragão. Atrás da rocha, o Lloyd fala para o amigo que sabia que isso seria fácil para o Javier, porque no romance o Javier conseguiu vencer o dragão e lá ele era mais fraco do que é hoje. O espadachim salta para cima do dragão e usa a aura para pegar impulso no ar, deixando o dragão pasmo por ele soltar no ar, deixando ele todo confuso. Mas o Javier para e ativa seu coração de mana e joga no dragão, que a princípio não sentiu nada, mas logo sente uma grande dor ao ponto de se jogar no chão. Lloyd pensa consigo mesmo que ele pode ser um dragão, mas a dor que ele está sentindo é igual a de alguém que está dormindo e de repente aparece um inseto, mas a pessoa joga nele spray, deixando o bicho doido e começa a voar para todo lugar. E no final ele prepara sua cauda e pica a pessoa. O Javier é como inseto e o dragão é humano picado. O dragão pede para ele esperar, porque tem algo importante para dizer. O espadachim cai na armadilha e para, mas o dragão esmaga ele. Quando o dragão foi ver, o Javier já está atrás dele e joga mais um ataque pela cara do dragão. Dá para ver que está doendo muito mesmo. Ele recebe uma chuva de ataques. O Lloyd está lá assistindo tudo de camarote, diz que está tudo indo de acordo com o plano. E é claro que o dragão vai fazer depois, porque quando a pessoa não consegue deter o inseto, ela sai da casa, e é exatamente o que o dragão faz, se esconde atrás de uma rocha e pensa que o Javier não está vendo ele, então tenta usar teletransporte. Mas um raio cai nele e ele mesmo diz que esqueceu que colocou uma armadilha de teletransporte. O Lloyd se aproxima, saúda o dragão e diz que ele é o filho mais velho do conde do estado Fronteira, mas o dragão diz que não é um dragão e precisa achar uma saída e quando tenta fugir, recebe um raio de aura nas costas e pergunta quem são eles. Lloyd fala que já disse quem é e que tem uma proposta para fazer. O dragão diz que ele devia conversar, em vez de atacá-lo primeiro, e pergunta que proposta é essa. Lloyd reconhece que o trabalho preliminar está feito e que no romance o dragão atacou os elfos, por ele não conseguir controlar a sua raiva, e o melhor jeito de controlar alguém descontrolado é colocá-lo de frente de alguém mais forte. Isso funcionou com o dragão, mas um dragão ainda é um dragão e ser derrotado por um humano, a sua honra é manchada e isso pode fazer a negociação ser mais difícil. Do nada, Lloyd diz que o Javier é um insolente, pergunta como ele pode ferir um dragão e diz que ele tem sorte que o dragão é piedoso, senão ele já teria feito torrada dos dois. Olha a carinha de quem tá gostando da bajulação. Lloyd manda o Javier se ajoelhar e pedir perdão com as mãos levantadas e ele obedece, todo incrédulo.
Foi tanta bajulação que o Lloyd até arranjou um lugar para o dragão sentar e diz que tem algo para perguntar, coloca uma cara macabra. Ele pergunta se o dragão gostaria de se casar. O dragão pergunta como ele sabe disso e como ele achou o seu ninho, mas Lloyd diz que vai ajudar ele a se casar dentro de 10 anos. O dragão fica todo feliz e pergunta se é sério, mas diz para o Lloyd responder primeiro, como achou o seu ninho. Lloyd desvia de novo da pergunta e diz que o pensamento de ter uma parceira fêmea é excitante, levá-la para a lua e fazer um coração no ar. Tudo isso faz o dragão viajar em pensamentos. Lloyd aproveita para fazer ele assinar um contrato e se casar dentro de 10 anos. Essa é a cara do Lloyd quando o dragão estava assinando e essa é a cara dele quando o dragão acabou de assinar. Vocês já sabem o que isso significa, certo? Mais um escravo pro Lloyd. O prota diz que existe uma cláusula na lei dos dragões que diz que o dragão que se recusar a cumprir um contrato com um humano vai se encontrar com o fogo do rei dragão e naquele momento o dragão percebeu que caiu na armadilha do diabo no instante que assinou aquele contrato. Voltamos para o condado fronteira. Dos apartamentos os trabalhadores veem alguém passando. É o Lloyd que voltou junto com o Javier e o dragão Solitas, mas os moradores não percebem que o Solitas é um dragão. Lloyd estava sorridente porque conseguiu alguém que vai resolver o problema da lama na construção do esgoto. Vemos a casa do anão e ele pergunta se esse jovem é o grande dragão Solitas. Lloyd imediatamente diz que sim e que ele quer aprender a fazer artesanato para conseguir fazer pedras preciosas, porque de acordo com o contrato o anão vai ensinar artesanato para que o Solitas possa aprender a fazer joias preciosas. Com isso, ele irá queimar a lama do esgoto uma vez por dia. O Solitas fica irritado por ser um dragão e ter que limpar os esgotos dos humanos. Lloyd fala que sabe que isso pode ser difícil para ele por causa da sua honra e foi por isso que ele fez o dragão assinar sem ler o contrato, porque se lesse não aceitaria. O dragão quer aprender a fazer pedras preciosas, sem falar que se casar é um pouco mais difícil do que parece e que a honra é algo importante, mas pode impedi-lo de se casar e pergunta o que o dragão valoriza mais. Ele fica meio hesitante, mas pede para o anão lhe ensinar artesanato, porque os dragões são os seres mais fortes do mundo, mas no mundo do artesanato, os anões são os melhores. Lloyd atrás dele diz para si que ele pode ser um bobo orgulhoso, mas ele ainda é um dragão e entende a situação. O anão diz que não pode recusar quando um dragão faz um pedido desses e diz que vai ser um pouco duro com ele. Solitas diz que não tem problemas com isso, então o mestre ferreiro grita para ele pegar os materiais. O anão mudou tão de repente que o dragão pergunta se o ferreiro está falando com ele e sai correndo. Lloyd sabia que esse contrato é benéfico para os dois lados, porque em troca da sua honra o dragão Solitas vai receber o melhor ensinamento do mundo, se bem que vai sofrer um pouco no processo, e o anão vai ter a chance de ensinar um dragão. Lloyd se lembra da sua vida passada quando seus chefes faziam contratos injustos e diziam que tudo dependia do Lloyd para crescer na vida, quando na verdade em suas cabeças eles pensavam por que dariam a chance de escolha para alguém como o prota. Lloyd sabia que, num contrato, ambas as partes deveriam ser beneficiadas, nem sempre igualmente, mas que deveriam sair ganhando. Ele acaba vendo uma joia preciosa caindo, pega várias e mete o pé. O sistema diz a Lloyd que ele mudou mais um destino para melhor, porque no romance, quando o dragão Solitas lutou contra o Javier, ele recebeu ferimentos fatais, voou para o seu ninho e morreu sem nunca ter encontrado o amor. Lloyd diz que só leu que o dragão fugiu. O sistema alerta que, se não fosse por Lloyd, o conde já teria perecido e agora que ele está livre das dívidas, está tentando desenvolver outras habilidades, como artesanato. Além disso, o irmão mais novo de Lloyd recebeu o prêmio de segundo melhor aluno da Academia Real e isso faz com que o prota tenha mudado vários destinos. Aproveitando a deixa, Lloyd ordena para o sistema lhe pagar algum bônus financeiro, mas ele manda o prota ganhar o seu próprio dinheiro. Mas Lloyd não tem interesse nisso. O que ele precisa agora são habilidades, porque estão começando a construção do sistema de esgoto e a sua habilidade de avaliação é limitada e isso é um problema, pois ele precisa instalar o sistema de esgoto em todo o estado fronteira e analisar áreas pequenas seria muito chato. Então, ele decide dar um upgrade na sua habilidade de avaliação o máximo que ele puder. O sistema avisa que agora ele pode medir um raio de mais de 32 metros quadrados, além de oferecer uma habilidade nova, as linhas de guias de construção. Com isso, Lloyd vai poder analisar as coisas em 3D e não apenas para si.
A partir de agora, o holograma poderá ser visto por todos e ele ainda fica maior. Sem falar que os trabalhadores podem seguir esse holograma para fazer trabalhos mais precisos. Lloyd precisa testar essa habilidade e vemos um círculo. O Javier pergunta o que é isso. Lloyd manda ele escavar a parte que está pintada de verde. Depois de escavar, ele fala para o Javier continuar cavando, mas agora ao redor da linha verde. Ele até tenta, mas quando falha, a linha do holograma fica vermelha e aparece mais um holograma com a cara bizarra de Lloyd, que manda o Javier cavar exatamente na linha. Ele confessa que os seus olhos estão doendo e que se uma cara dessas aparecer na frente dos trabalhadores toda vez que eles errarem, com certeza eles não vão cometer nenhum erro. Lloyd diz que essas palavras estão machucando os seus sentimentos. O mestre espadachim pergunta que tipo de desculpa Lloyd vai inventar dessa vez. Vai falar que dominou a conjuração de repente ou que roubou um item mágico de um monstro durante uma luta. Lloyd fica pasmo pelo Javier ficar tão sério de repente e diz para si que vai ser difícil mentir dessa vez, então pergunta qual dos dois parecem fazer mais sentido e ele fala que vai ficar com a história de que ele roubou o item mágico de um monstro. Por aí, essa vai ser a história que ele vai acreditar. Lloyd sabe que não tem muitas respostas que ele possa dar, mas pergunta se o Javier tem alguma curiosidade. O cavaleiro, por sua vez, diz que as suas curiosidades não são muito importantes, porque o que mais importa agora é que Lloyd vai salvar muitas vidas do estado fronteira. Ele dá um sorriso e diz que realmente vai salvar muitas vidas e no seu coração agradece pelo Javier acreditar nele. Esse é o sistema de esgoto que Lloyd quer criar. Se as fezes da região forem jogadas nele, elas irão fluir dos canos de esgoto até o encanamento principal. O hamster pode escavar um esgoto menor, mas ele sozinho não é o bastante para escavar o túnel principal. Então, o que se precisa agora é encorajamento e tem que vir da cobra rosa para dar um pouco de dopamina ao castor, pois ele é quem vai escavar o túnel principal. Os trabalhadores vão escavar com a ajuda do holograma e quando eles erram, a cara de Lloyd aparece. Eles olham e ficam ainda mais motivados. Olha o monte de cara feia na cidade. Corta para uma grande tempestade durante uma chuva de primavera. A construção dos esgotos menores aumentou vigorosamente dentro de 3 meses e isso é graças aos hologramas. A construção do esgoto principal estava progredindo em um ritmo acelerado também e com isso o projeto começou a se estender ao norte. Rapidamente, vemos Lloyd dizendo ao Bayer que o esgoto vai passar pelo campo, mas o Bayer diz que os mastodontes que atacaram a propriedade mais cedo estão lá. Então, Lloyd fala para ele instruir os trabalhadores a não agitarem os mastodontes e se aproximarem do campo sem fazer barulho. Mas, depois dessa instrução, nenhum mastodonte foi visto. Vemos Lloyd de frente a uma árvore fazendo sei lá o que. Ele diz batatinha frita 1, 2, 3 e se vira, dando alguns passos para trás, tira algo do bolso e de repente aponta para o nada e cai como se tivesse levado um tiro. Depois diz isso é divertido pra cacete, acho que alguém não tá bem não. O hamster diz que Lloyd parece entediado e que encontrou algo estranho na terra, vários monstros enterrados e tendo em visto quanto está decomposto, não parece que faz tanto tempo que estão assim e parece que alguém abateu eles e os enterrou. Lloyd se pergunta quem fez isso e por qual motivo, mas é interrompido pelo castor, que diz que está sentindo um cheiro estranho. Lloyd manda cavarem um pouco mais fundo e enquanto os homens cavam, eles encontram vários corpos de mastodontes. O prota diz para si que isso não estava no romance e que ele só mencionou alguns hábitos dos mastodontes e a única coisa que se parece com isso é a barreira de Namaron, onde o Javier dominou uma explosão. Isso aconteceu no romance. De repente, a mesma magia da barreira sai do corpo dos mastodontes. Lloyd estava certo. Manda todo mundo se afastar, porque essa é a magia de explosão de cadáveres que faz os corpos explodirem. As chamas continuam se aproximando, quase pegando todo mundo. Lloyd tenta usar a Mana Blast para neutralizar as chamas, mas o castor se coloca na frente das chamas e causa uma explosão que faz o dragão ouvir. Ele consegue perceber que a explosão veio de uma magia de explosão de cadáveres e que Lloyd deve estar com problemas. Se pergunta se deve ajudá-lo, já que não tem nenhuma obrigação de fazer isso, mas ele vê o Javier indo até lá e diz que Lloyd provavelmente vai ficar bem, já que aquele monstro está indo até atrás dele. Vemos Lloyd falando para o castor acordar e os seus homens parecem ver algo mais assustador.
Lloyd também percebe um monte de fumaça. Só que não é uma fumaça qualquer. Dentro da fumaça, tem vários mastodontes mortos-vivos, todos prontos para devorar o que estiver na frente. Lloyd percebe que eles foram enterrados mais fundo do que aqueles que explodiram. Quando eles correm em direção a Lloyd, a cavalaria real aparece, mas o prota manda eles recuarem e se pergunta por que desse comportamento dos mastodontes e se tem alguma estratégia que possa ser utilizada. Pergunta ao Bayer onde eles estão e se são mortos-vivos. O Bayer diz que sim e ele manda o hamster atrasar os bichos. Ele vai para cima deles, aplica uma explosão hamster, cotovelada hamster, chute hamster e o golpe final, que é necessário concentrar a mana para realizá-lo, o punho flor de ameixa hamster, dança frenética da flor de ameixa. Lloyd olha todo admirado e se pergunta o que diabos o hamster tem assistido. A verdade é que ele acompanha o canal Nerd Recap, deixa sempre o like e é inscrito do canal. O hamster não consegue dar conta por causa do número deles, mas ainda há esperança e joga todos eles para o céu. Mas ele é atacado de novo até não aguentar mais, afinal a força deles está no seu número. Lloyd grita e aparece uma luz no fim do túnel para o hamster. Lloyd está em pé e ao seu lado tem um filhote de mastodonte e vendo aonde o Lloyd está colocando a pá, dá para notar que o prota quer comer presunto hoje, deu para notar pela cara que ele não estava de brincadeira. Os mastodontes olham e param. Lloyd agradece o mastodonte filhote pela atuação e nos é mostrado uma folha que diz que esses animais parecem não ser perigosos e que são excessivamente obcecados pelos seus filhos. É-nos dito também que essas falas estavam no romance. Lloyd se lembra quando Bayer cuidava dos bebês mastodontes. Os mastodontes adultos visitavam o Bayer todos os dias, pois estavam conferindo a saúde dos bebês mastodontes. E de volta ao presente, Lloyd disse ao Javier que eles irão pelo vale e se esconder na floresta. Os mastodontes estão bem atrás deles, enquanto os trabalhadores ficam apenas olhando e dizem que Lloyd está se sacrificando de novo para salvá-los. Vemos a floresta tranquila e serena. O pássaro está fazendo o que ele mais gosta, nada. Até que, você tem sementes de girassol vermelho, certo? Quanto tempo leva para você ir 10 quilômetros ao norte? Voltamos para o Lloyd, que está sendo perseguido pelos bichos e parece que o hamster está chegando no seu limite, e os bichos estão quase pegando eles. O Lloyd não tem outra escolha senão preparar a sua mana blast e jogar neles. Quando eles são atingidos, eles explodem e as chamas começam a se espalhar. Mas isso não adianta nada, porque eles continuam vindo. Lloyd se pergunta se deve mirar nas montanhas, mas logo percebe que se ele fizer isso, tudo vai desmoronar. O hamster não aguenta mais e para. Não é que ele não aguenta mais, ele parou porque não tem mais caminho na frente, agora azedou pro Lloyd. Os bichos estão vindo e o caminho está bloqueado. Lloyd tenta usar a habilidade de análise e percebe que o hamster não pode subir por causa do seu peso e parece que dessa vez azedou de vez, mas se acalma, estabiliza o seu coração de mana, desce do hamster e vai em direção da morte. O hamster fica preocupado. Lloyd ordena para que ele fique próximo da parede o tanto que puder e abraça o bebê mastodonte com força. Ele diz para si que estava com medo de entrar em um estado próximo da morte depois de usar sua habilidade nas paredes, mas fala que essa é a chave para seguir em frente. Ele prepara sua habilidade casual e a joga para cima. Elas não atingiram as paredes e era isso que o prota queria. Calma, você irá entender o plano genial do Lloyd. Ele jogou toda a sua mana naquele ataque, agora está sem mana, o que significa que ele vai poder absorver toda a mana que estiver ao seu redor, incluindo a mana dos mastodontes. O hamster também está sendo afetado, até as montanhas estão sendo afetadas. Lloyd tenta direcionar o alvo e consegue absorver apenas a mana que está na sua frente, ou seja, ele absorve apenas a mana dos mastodontes. Enquanto absorve, o prota diz para si que quando absorveu a mana da rainha, ele sentiu o seu coração subir de nível. Vemos o Javier em pé. Lloyd diz para ele tornar-se a sua isca. O espadachim recusa a ordem, mas o Lloyd fala que a sua ordem é absoluta, com uma cara macabra no rosto. Ele diz para si que se usar a absorção para carregar a sua mana, vai poder subir de nível, então primeiro ele descarrega e cai no chão. Quando ele ativa a habilidade de absorção, ele absorve a mana de tudo ao seu redor, mas tenta focar apenas no Javier e consegue,
mas o sistema diz que esse tipo de mana não é algo que um corpo insuficiente com que Lloyd possa aguentar e cospe um monte de ketchup pela boca. O Javier pergunta todo sorridente se o Lloyd está bem. Voltamos para o presente. Lloyd está absorvendo a mana dos mastodontes. O sistema diz que ele excedeu a quantidade de mana que pode ser absorvida, por isso o coração de mana está se expandindo forçadamente. Lloyd começa a sentir os sintomas de absorver a mana podre dos mortos-vivos. Ele diz que é diferente de veneno e que precisa girar ainda mais a energia contaminada do seu coração de mana. O sistema diz que o coração de mana foi danificado e uma forte mana foi usada para curar o coração de mana, e ficou nesse círculo. O coração se danifica e uma forte mana é usada para curá-lo, fazendo com que o coração de mana suba de nível, mas o prota sente dor nesse processo. Enquanto absorve a mana de todos os bichos, o sistema diz que o ranking da skill de absorção de mana foi atualizado, fazendo com que o Lloyd vire um especialista da espada intermediário nível 1, e uma nova opção do coração de mana surgiu. Com uma cara macabra, Lloyd diz para os bichos ajoelharem. Essa nova opção do coração de mana se chama Dominação dos Mortos-Vivos. Coincidência? Acho que não. Como consequência, os mastodontes se ajoelham. Lloyd joga uma semente no hamster e diz para irem para casa. O sistema diz que o Lloyd é capaz de dominar e controlar qualquer morto-vivo com menos mana que ele, e os mortos-vivos seguirão todas as ordens do Lloyd sem questionar, mas tem um porém. O prota só pode dominá-los até 40 minutos, então quando o tempo termina, o Lloyd é perseguido por eles de novo, mas dessa vez o Javier chega e destrói as paredes e tira o Lloyd dali. Os mastodontes são de novo enterrados e eles explodem. Na Terra, o Javier diz que viu que Lloyd usou a si mesmo como isca enquanto evacuava os trabalhadores, e o prota diz que só ia distraí-los e acabar com eles numa jogada só, mas o espadachim se irrita e diz para ele prestar mais atenção em si mesmo, porque se ele for de arrasta para cima, todo o projeto acabaria, os apartamentos, o sistema de esgotos, tudo iria acabar, pois existem incontáveis vidas dependendo dele. Lloyd revida e pergunta se o Javier acha que aqueles bichos não podem machucar ninguém, então uma discussão entre eles começou. O hamster não sabia o que fazer. Enquanto isso, o sistema diz que a afinidade do Javier pelo Lloyd cresceu pela primeira vez, e por ele aumentar sua relação com um personagem-chave, vai receber um bônus de 270 RP, fazendo com que ele fique com 3.140 RP no total. E a avaliação do Javier em relação ao prota aumentou de pessoa a se proteger para pessoa respeitada. Lloyd vê tudo isso na tela. Javier pergunta quem iniciou essa confusão com os mastodontes, que talvez fosse uma retaliação do reino de Aspa, mas Lloyd diz que nenhum necromante faria uma coisa tão louca, e diz que já tem um palpite de quem é e que só precisa achar uma evidência. Vemos que os guerreiros continuam escavando. Javier diz que isso é como procurar uma agulha num palheiro. Lloyd reconhece que sim, mas eles não podem continuar a construção enquanto existirem variáveis perigosas. E ele diz para si que tem certeza que está aqui em algum lugar o meio de feitiçaria que é usado para magia negra, e alguém chega e diz que o Conde Cremo está vindo do oeste. Vemos o Conde Cremo, que diz que gostaria que Lloyd aceitasse o seu pedido de casamento. O prota diz que o conde não faz o seu tipo, e o conde diz que Lloyd também não faz o seu, e ele está pedindo para o Lloyd se casar com a sua filha, pois ele pensou muito depois que o prota partiu da cidade do comércio e ficou se perguntando se existe alguém melhor para ser seu genro. Mas de repente, Lloyd ficou muito famoso, então com certeza existem um monte de nobres que querem conexões com a família Fronteira, e pergunta quando ele terá uma data disponível. Lloyd diz que ninguém pediu ele em casamento, e vemos um monte de cartas caindo na mesa. O seu pai diz que essas são todas as cartas de casamento que foram enviadas da casa dos lordes do reino. O Conde Cremo fala que todas elas são falsas, pois deveriam ter ido visitar o Lloyd como ele fez, mas o prota fala que se sente muito grato pelo Conde Cremo considerá-lo tanto assim, mas pede perdão por não concordar com o que ele deseja. O Conde Cremo, admirado, diz que Lloyd é um solteiro de 27 anos, e é a cidade onde a pessoa começa a pensar se tem algum grande defeito, já que ainda não está casado, então vemos o Javier segurando a gargalhada. O Conde Cremo pergunta se Lloyd acha que a família Cremo não chega aos seus pés da família Fronteira. Lloyd reconhece que não é isso, pois se o Conde olhar para o lado, vai ver que a sua filha parece um cachorro chupando manga azeda.
Ela diz que é a filha mais velha da família Cremo e que fará qualquer coisa pelo bem do avanço de sua família, mesmo que isso signifique sacrificar o seu corpo. Lloyd fica extremamente ressentido, e pensa que parece que ele está prestes a se casar com o Rei Demônio. Javier está até usando mana para não rir. O pai do Lloyd diz que apesar de que ajudar no avanço da família será algo importante, os pensamentos daqueles diretamente envolvidos são importantes também, pois passar a eternidade de sua vida com alguém é impossível sem amor, e pelo bem da felicidade da família do Conde Cremo, o pai do Lloyd espera que os desejos de ambos sejam respeitados. O Conde Cremo olha e pensa, diz que deixou a sua filha triste pelo bem do status da família, a filha se emociona, os dois se abraçam. Enquanto eles vão embora, o Conde Cremo diz que aprendeu uma lição hoje, que eles devem viver com amor. A história termina com todos felizes para sempre. A moral da história é que não se casar com o Lloyd é um final feliz. Javier estava aumentando sua resistência infinitamente, apenas por usar a mana para não rir, ele está travando uma guerra contra si mesmo. Por fim, as rejeições foram todas enviadas aos pedidos de casamentos políticos, e vemos um servo explicando tudo para a rainha. Ela diz que já esperava tudo isso, e mesmo se o Lloyd aceitasse um pedido, a senhora provavelmente rejeitaria o prota, porque, afinal, ele é igualzinho a uma batata. Ela sorri, mas diz ao servo que não é nada, e que hoje à noite quer jantar batatas e quer elas cozidas por dentro. Ela diz para si que deveria ficar de olho naquela que o Lloyd escolher, já que eles se tornaram a família mais poderosa da região, e pergunta o que aconteceu com a carta que foi enviada ao reino de Aspa. O servo responde que eles estão dizendo que não tem nada a ver com o ataque dos monstros, e estão fazendo um grande escândalo ao invés de pedirem desculpas. A rainha se pergunta se eles querem uma guerra, e manda formar uma delegação para ser enviada em breve ao reino de Aspa. Ela vai misturar numa batata as pessoas que estarão nessa delegação. Vemos a mansão do conde, um objeto diabólico que foi encontrado no local do incidente com os mastodontes. O Bayer diz que ele pode estar amplamente relacionado com o incidente. Lloyd já tinha visto essa imagem na ilustração do romance antes. Esse é o símbolo do reino com a rainha que se tornou má. Com isso, ele aprendeu algo sobre o romance que não foi mencionado antes. A Rainha Má e o incidente da Barreira de Namara estão definitivamente interligados, e pensa que muitas coisas mudaram desde que ele se envolveu nesse mundo. A rainha não se tornou má, e a causa do incidente da Barreira de Namaran também cessou, já que o incidente da Barreira de Namaran só aconteceu por conta dos refugiados do ataque de monstros, mas ele diz que aqueles caras estão tentando algo que não estava no romance. Esse cara é o mago negro que implantou a Barreira de Namaran e fez todos irem dessa para melhor. O seu nome é Canavar. Lloyd fala que vão retomar a construção logo, e a baronesa pergunta onde o Lloyd está indo, sendo que não tem descansado bem ultimamente. Ele fala que irá para Namaran, pois tem negócios a fazer lá, mas antes disso, ao lado dos apartamentos, aproximadamente 10 quilômetros ao norte, vemos a usina de descarte de lodo. O hamster abre a tampa, Lloyd manda o Solitas fazer o seu trabalho. Ele ativa sua aura e atrai todo o lodo para cima, o dragão Solita joga fogo nelas. Lloyd diz que o mundo saberá da história de um dragão que usou seus poderes de bom grado para o bem da higiene da humanidade. A lenda do dragão aniquilador de bostas, Solitas. O dragão manda Lloyd se lascar e diz que é melhor ele não contar para ninguém sobre isso. O sistema diz que o Lloyd conseguiu construir o primeiro sistema de resíduos coletivos do continente, com isso ele ganhou o título de o exterminador de bosta. Lloyd fica feliz porque o efeito do título reduz a 0% de chance de doenças infecciosas ocorrerem no condado, o que vai permitir ele bloquear as doenças vindas de fora do condado. Mais tarde, Javier pergunta quando Lloyd planeja viajar para Namara. Ele diz que gostaria de partir assim que possível, mas pensa consigo mesmo que se sair sem planos e não conseguir nada, seria apenas um desperdício em gastos de viagem, pois esse lugar pode ter um inimigo poderoso. Vemos várias carruagens chegando, Lloyd já desconfia que aí vem coisa. Corta para o conde, ele diz que os pais que enviaram as cartas de propostas de casamento para o Lloyd dessa vez enviaram as suas próprias filhas, dizendo que o Lloyd mudaria de ideia se as visse pessoalmente. O conde fez até cartas numeradas e diz que quer que o Lloyd se case com quem ele ama, mas que teria que ser mais rápido, pois ele já está na idade de ter netos.
Podemos ver o Lloyd na sala esperando para avaliar as mercadorias, quero dizer, avaliar as pretendentes. Ele diz para si que não são realmente as damas que querem se casar com ele, são os pais delas. E a primeira candidata entra na sala, ela toma um susto ao ver o Javier e diz que quer muito se casar com ele, mas essa é a cara que ela coloca ao saber quem é o Lloyd e foi um adeus. A segunda candidata entra, e de novo a mesma coisa, cara feliz, cara feia e adeus. Quando estão sozinhos na sala, Javier fala que isso é muito chato. Lloyd pede desculpas por ser muito bom em entender a realidade. A terceira pretendente chega, Lloyd diz para si que ela parece familiar, porque ela apareceu no romance e seu nome é Siluria de Namara. Lloyd pensou que ela seria uma heroína fixa, já que no romance ela estava namorando Javier, mas ela sacrificou a sua vida para proteger o povo de Namara. Os leitores do romance ficaram loucos nos comentários, depois disso, se questionaram o porquê que todos os que Javier ama têm que ir de arrasto. Ela diz que o Lloyd é bem melhor do que lhe contaram. Ele diz que sente muito, pois ele que é o Lloyd e não o de trás. Ela fala que estava falando com ele mesmo, pois a pessoa atrás dele é o renomado mestre espadachim. Eles ficam em choque. Ela diz que parece que o Lloyd está tendo problemas por causa das questões do matrimônio e por isso está ocupado demais para pensar em casamento agora. Lloyd pergunta como ela sabe disso e ela fala que viu as construções que nunca viu antes sendo construídas e as ruas limpas em que estavam sendo feitas. Diz que é por isso que Lloyd deve estar ocupado demais supervisionando tudo isso. Já que ela sabe o que o Prota quer, ela vai ir embora agora, mas Lloyd pede para ela esperar, pois quer falar com ela e pergunta se Namaran está passando por dificuldades agora, como por exemplo, um súbito crescimento de imigrantes. Ela se pergunta como que ele sabe disso? Ela falou que 400 refugiados vieram a Namaran por terem perdido suas casas devido ao ataque de monstros e pelo que ela sabe, alguém trouxe todos eles para o seu reino. Lloyd percebe que as pessoas foram levadas para lá para que a magia, barreira de Namaran fosse ativada, é um feitiço que suga a vida das pessoas dentro dela. A barreira foi implementada porque os refugiados preencheram o número de pessoas necessárias para a ativação da magia. Lloyd pensou que tinha reunido todos os refugiados em seu condado. Mas no fim, ainda havia refugiados que foram para Namara. Se os planos de Canavaro procederem conforme o romance, milhares de pessoas de Namara serão sacrificadas como oferenda e o cavaleiro que traz a morte, o Cavaleiro Infernal, será invocado em termos de configurações de história. Nem mesmo um alto mestre espadachim pode derrotar um Cavaleiro Infernal, já que a sua existência é quase equivalente à de um deus. Então, isso significa que se o Cavaleiro Infernal for invocado, o Prota não vai poder prevenir a aniquilação de uma área inteira. No dia seguinte, ele está indo para Namara, Javier está segurando um monte de cartas. Ele diz que foram as damas que lhe entregaram. Lloyd pergunta que tipo de cartas, então o guardião diz que são cartas de amor, e pergunta se o Lloyd nunca recebeu uma. Então, triste, ele responde que não. Javier lhe olha com pena, abaixa o cesto de cartas e entrega uma carta para o Lloyd. Esse ato do Javier foi como uma faca no coração do Prota, mas ele sorri e diz que não precisa e sai andando. Eu acho que o Javier fez isso de coração, olha a cara dele. Eles já estavam a caminho do reino inimigo, uma enorme caravana está acompanhando o Lloyd. Ele dá alguns conselhos para Silúria e ela pergunta como Lloyd sabe tanto das circunstâncias de seu condado. Ele diz que apenas presumiu pelo que ouviu dos outros e diz para si que agora pode investigar o Canavaro, além de também ganhar dinheiro pela construção. Vemos a cidade em cima de uma montanha, a cidade de Namaran. Eles entram na cidade. A Silúria diz que esse senhor é um homem de negócios que está usando seu próprio dinheiro para cuidar de 400 refugiados e está constantemente ficando na vanguarda ajudando os outros, mas Lloyd nota algo. O símbolo no braço do homem de negócios e percebe que ele é um hipócrita, porque esse é o símbolo da organização inimiga. Eles acabaram de chegar numa mansão, o dono dela, o Conde de Namaran, dá boas-vindas ao Lloyd e ao Javier e de novo o Prota é confundido por um escravo, mas a Silúria esclarece as coisas. O Conde diz que Lloyd parece ser um mero trabalhador, sem classe. A Silúria pede para que ele pare, diz que o Conde está sendo rude, pois Lloyd pode aparentar ter falta de modos, mas é muito capaz e sábio. Enquanto ela fala, Lloyd não diz nada, apenas fica calado, enquanto Javier encara ele.
Até que o Lloyd morde os lábios para não chorar. O Javier fica feliz com aquilo, pois pelo visto está gostando que o prota está sendo elogiado e dá uma gargalhada. Quando o conde olha para trás, Lloyd está quase decapitando o Javier com um pau de uma pá. Caindo a noite, Lloyd pergunta se o Javier viu a imagem demoníaca no ombro do homem de negócios e é para o Javier monitorar ele, pois se eles provarem que o modelo está relacionado à magia negra e contar ao conde de Namarã sobre o que aconteceu no seu condado, o conde poderá pegá-los, todos de uma vez. Vemos o dia seguinte, um senhor está vendendo roupas, mas são roupas com símbolos demoníacos. Isso coloca o Lloyd em uma situação difícil. Javier diz que não achou nada sobre o homem de negócios, além dele ajudar os refugiados genuinamente que tentou investigar onde ele mora, mas o lugar está protegido por um cadeado imbuído em magia e seria fácil de destruí-la, mas ele está preocupado que pudesse ser descoberto, por isso deixou para lá. Lloyd pensa que precisa encontrar o menestrel andarilho, porque se a barreira de Namarã for levantada, tudo vai acabar e o romance não menciona nenhum detalhe da magia que foi usado para erguer a barreira de Namarã, o que torna mais difícil encontrar e interromper o avanço da barreira. O Javier só será capaz de quebrá-la do lado de fora, o que significa que há chance da Silúria morrer. Lloyd diz em letras garrafais que não quer ver ninguém que ele conhece morrer e se lembra do termo grão-mestre que foi mencionado no romance. Se refere à existência que supera um mestre espadachim e com esse tipo de poder, você poderá se livrar da barreira do Cavaleiro Infernal em um instante, mas já que o Lloyd não conhece a teoria por trás disso, não pode treinar o Javier para se tornar um grão-mestre. Javier diz que devem dar uma olhada no negociante que é o Canavaro, pois tem certeza de que ele está escondendo algo, já que ele está usando uma trava tão poderosa e que tem um jeito de entrar e pede para Lloyd confiar nele e esperar. Vemos as âncoras da cidade de Namarã, que são essenciais para prevenir o desabamento de encostas. Lloyd vai colocar elas bem no fundo do solo, assim eles vão deixar o terreno mais rígido. Ele fará isso usando a forma parafuso de cunha, mas o problema é que ele não tem essa tecnologia para fazer uma espiral precisa e vai levar um tempo para entregar ao conde. Mas ele enviará o diagrama para o anão analisar mais informações sobre o terreno e enquanto espera a resposta do anão, ele ouve alguém falando de uma donzela muito bonita, o que faz Lloyd pensar que no romance não tinha uma donzela muito bonita. Então isso só pode ser uma das variáveis que surgiu pela história ter mudado e ele repara que todos vieram ver a donzela. Ele tenta passar na frente da multidão para conhecer essa tal pessoa de tamanha beleza. Ele consegue olhar de longe, ele vê uma donzela com cabelos longos, mas quando ele dá o zoom, ele percebe que a donzela é o Javier. Lloyd fica sem palavras. Nesse momento o Javier olha de lado e nota a presença do prota no meio da multidão. Essa é a cara que o Lloyd coloca. Rolou uma linguagem entre eles. O Lloyd diz eu respeito os seus fetiches, mas o Javier fala, não é um fetiche, é uma parte da minha investigação. Lloyd responde estou de olho em você, e vai embora. O Javier fica com o desespero, mas o negociante passa atrás dele e sussurra que as preparações estão completas e vemos que tem alguém atrás dele que diz que terminaram tudo na noite passada, tudo no sigilo, lá eles, mas é claro que o Javier percebeu. Mais tarde vemos o Lloyd de frente à montanha, ele está tentando chegar na linha de predição da destruição com a sua habilidade. Ele nota um crânio debaixo da terra e percebe que não faz muito tempo que ele está aí. Procura o corpo e logo percebe que tem outros escondidos debaixo da terra, então decide escavar e vemos o homem de negócios dizendo que todos trabalharam duro. Por isso seus grandes planos irão iniciar na data marcada. Vemos então que o protagonista descobriu um crânio emanando uma aura sinistra. Lloyd percebe que tem um traço de magia negra nos crânios e essa é a magia negra que criou a barreira de Namara. Então, isso significa que os planos deles estão acabados, porque o Lloyd vai absorver toda a mana dos crânios. Depois de finalizar ele vê uma joia caindo no chão, pega e diz que o crânio é como se fosse um recipiente para essa joia, que parece ser o item verdadeiro usado para a magia negra. Ele analisa a joia e percebe que ela vale 500 milhões de ouro, que inclusive é o salário anual do Bayer. Lloyd se pergunta se os outros crânios também têm joias neles, porque se tem, o papai vai levar todas. Ele diz que está literalmente cavando dinheiro, até se esqueceu da barreira. Mais tarde,
Vemos que ele acumulou 30 joias no total e a única coisa que ele pensa é que conseguiu dinheiro suficiente para fazer 30 escravos Bayern, já que o salário anual do Bayern vale apenas uma vila dessas. O Bayern começa a tossir, como se alguém estivesse falando dele. Lloyd diz que isso foi muito satisfatório e seria bom demais se as coisas acontecessem assim todos os dias. Agora que tem tanto dinheiro, decide aumentar um pouco o salário do Bayern e fazer ele trabalhar 20 anos a mais, mas ele olha para trás e parece que o crânio está suando. O Brota lhe pergunta como ele acabou sendo usado em um feitiço de magia, se foi por causa de uma morte natural ou um assassinato. Ele se ajoelha e agradece pela caveira abençoar ele com um Bayer por minuto, pega ela com as mãos e diz que levará todos os crânios para um lugar repleto de luz solar, pois espera que todos eles descansem em paz a partir de agora e o crânio todo suado chora. Cai a noite e na mansão Javier explica por que se vestiu daquela forma. Lloyd diz que ele não precisa explicar. Afinal, os humanos são diversos e nem todos podem ser compreendidos, sem falar que todos têm suas próprias escolhas e referências. O Javier fala que todos da cidade já sabem que ele é um cavaleiro que veio de uma terra estrangeira e precisava se disfarçar para encontrar mais detalhes. Mas o protagonista diz que ele não precisa dar desculpas, pois entende ele. Javier ficou com uma cara de paisagem, já percebemos que esse manual preza pelas expressões faciais hahaha. A sala fica em silêncio e Lloyd pergunta quando é que o Javier descobriu que tinha essa preferência. Javier fica puto e diz que não é isso. Lloyd com uma cara de indignação pergunta se ele está inspirando as pessoas do mundo que se interessam com esse tipo de coisa. O Javier prefere ignorá-lo e diz que conseguiu entrar na mansão enquanto trabalhava no ponto de distribuição e que debaixo da mansão havia outra porta que levava ao subsolo. Ele diz que quando viu o Canavaro pela primeira vez, pensou que ainda era uma pessoa amável e diligente, por isso pensou que o Lloyd estava errado por suspeitar do Canavaro. Mas vendo como o inimigo escondia algo debaixo de várias camadas de portas, parece que o instinto do Lloyd está de novo certo. O protagonista dá uma suspirada, como se pensasse, é claro que estou certo, eu li a história desse mundo. Ele diz para o Javier confiar mais nas suas palavras e ter orgulho de suas preferências. E de novo, Javier fica puto. Na mansão do Canavaro, ele pergunta assustado se todos os crânios desapareceram e um figurante diz que alguém pegou todos, dificultando os planos deles. O Canavaro se pergunta se alguém sabe sobre os seus planos e os outros feiticeiros falam que investiram muito dinheiro nesse plano, porque confiaram no Canavaro, que diz para eles não se preocuparem, pois tem um plano para essa situação, pois os crânios são itens substitutos para emergências. De qualquer modo, pede para todos cooperarem dessa última vez, pois a descida do Cavaleiro do Inferno ocorrerá conforme planejado. Voltamos para alguém levando um balde de água na cara. É o Javier, que diz que a sua mão escorregou para a senhora ao lado, que fala para ele ir ao quarto de hóspedes que o Sr. Canavaro tem em sua mansão para trocar de roupas. Já no quarto com outras roupas, diz para si que assim pode andar por aí com mais facilidade e se concentra para controlar a sua mana, pois precisa esconder totalmente a sua presença e sai pela janela, passa pelos guardas até chegar debaixo da mansão, na porta que leva ao porão nível 2 e se pergunta como abri-la. Ele olha pelo corredor e vê o Canavaro de frente à porta. Ele olha em volta para garantir que não tem ninguém e abre a porta com magia. O Javier percebe que essa fechadura é diferente da que estava no portão principal e que só pode ser aberta por uma sequência específica de mana. Voltamos para o Lloyd olhando as suas joias. Ele se pergunta se isso é tudo o que tinha lá, pois se estiver enterrado mais joias em outro lugar, a barreira de Namaran será ativada. Então, ele decide procurar por mais dinheiro. Eu acho que ele quis dizer procurar ferramentas de magia negra. Voltamos para o Canavaro saindo do quarto e fechando a porta, enquanto o Javier se esconde. Quando ele vai embora, o Javier tenta abrir a porta. Ele usa a mesma magia que o Canavaro usou e consegue abrir e entrar na sala e mais a fundo, ele vê um corredor. Um monstro está vindo na sua direção. Ele ataca o espadachim. Javier prepara um soco imbuído em mana, mas não faz nenhum efeito no monstro, que revida com outro soco e faz o Javier perceber que ele não é um monstro normal, é diferente de todos que ele já enfrentou. E para o azar do Javier, vários monstros aparecem, mas ele respira, pega algo no seu bolso, uma faca de mesa,
e diz que acabou de confirmar as suas suspeitas sobre o Canavaro. E quando estão prestes a cair na pancadaria, um senhor abre a porta e, como qualquer pessoa sensata, ele fecha de novo e a pancadaria começa. O Javier sai fatiando os monstros com a faca de mesa, como se fosse realmente jantá-los, e dá um chute na porta, fazendo o senhor diante sair voando. Depois de fatiar todos os monstros, o Javier pergunta ao senhor, que por sinal perdeu um dente por causa da pancada, e parece que vai perder uma perna, porque o Javier sem querer querendo pisou nela. E para mostrar que pisou nela sem querer querendo, ele diz que se o senhor hesitar em responder ao menos um segundo, o Javier vai pisar na outra perna também, sem querer querendo. E a primeira pergunta é quem é o Canavaro? O senhor grita que não sabe e que está apenas cumprindo ordens. O Javier está prestes a pisar na perna dele, mas primeiro pergunta de onde os corpos dos mortos-vivos vieram. O senhor diz do posto de trocas, eles enviaram os corpos de refugiados que padeceram devido a doenças. Javier se lembra que escutou o Canavaro falar a alguns refugiados que levará os seus parentes doentes para o posto de troca para se recuperarem. Então, isso significa que ele os transformou em monstros e os crânios com as gemas dentro que o Lloyd descobriu são dos refugiados. O Javier pergunta se o senhor não achou estranho que o posto de trocas continuava a enviar corpos para cá e isso faz dele um cúmplice também. E como combinado, o Javier pisa na outra perna dele e claro, sem querer querendo, vemos ele sair correndo para informar o Lloyd de tudo, mas ele não o encontra, então decide atacar o Canavaro sozinho. No caminho para encontrar o inimigo, ele percebe que o posto de trocas é a base do Canavaro e dos seus aliados e chega no posto, entra pela janela e quando vai tirar a espada, o posto de trocas está vazio. O Javier diz para si que esse posto está constantemente cheio de gente, então só pode significar que eles começaram a fazer alguma coisa. E vemos uma nuvem lilás em cima da cidade. Javier sente a pressão, ele diz que é como se a sua força estivesse sendo drenada rapidamente. Ele vai para fora e percebe que a barreira já foi levantada em torno da cidade e está drenando toda a força humana de todo mundo. Todos estão sentindo o efeito da barreira. Javier se pergunta onde o Lloyd está. Nos é mostrado a Silúria, os homens dela estão todos caídos. Mas ela não se abala e sai correndo, diz que não sabe o que se passa, mas pega no amuleto e diz que precisa ajudar todo mundo. Enquanto isso, fora da barreira, vemos o mago segurando ela. Esse personagem me parece familiar. O Lloyd aparece ao lado dele e pergunta por que tem 30 pessoas vestidas como personagens macabros ao redor da barreira e como esperado, ele não responde. Lloyd fica puto e coloca uma de suas caras e o bruxo negro diz para si que o Lloyd lhe assustou, se pergunta como um humano pode ser assim tão feio. Ele até pensou que o Cavaleiro Infernal já havia descido e se lembra que não pode se mexer enquanto ele estiver segurando a barreira, porque tudo será arruinado se ele mover, até mesmo a boca. Lloyd diz que está tudo bem, já que vai ser tratado como alguém invisível, vai descobrir por quanto tempo o personagem secundário consegue fingir ignorância. Ele dá um golpe com a pá, mas ela quebra e o personagem secundário diz para si que essa é a proteção de aço, uma magia que o Canavaro colocou nele. Mas o Lloyd não desiste com a sua cara macabra, ativa a habilidade Mana Blast. Ele faz o personagem secundário quase mijar nas calças, mas de novo a pá quebra. O personagem familiar recebe dano, mas não se mexe por causa da magia que colocaram nele. Lloyd tenta tirar o amuleto do peito dele, mas é repelido e pergunta o que aconteceria com a barreira se o personagem familiar se mexesse e fala que ele não precisa responder, pois vai descobrir sozinho. Na Câmara Municipal de Namara, um homem está andando tranquilamente, sem ser afetado pela barreira. É o Sr. Canavaro, que dá um chute em um refugiado e ainda lhe chama de verme, vai em direção à estátua do anjo caído, corta o dedo e mostra o sangue para finalizar o ritual. Voltamos ao Lloyd, que está escavando. Essa foi a obra-prima dele e parece que o personagem secundário perdeu o seu sorriso confiante. Afinal, o diabo está ao lado dele, está ao lado dele. Está bem ao lado dele. Com a sua boquinha sensual, ele assopra a areia, desmorona e ele cai, ao mesmo tempo, fica paralisado. Lloyd percebe que quando o usuário desse feitiço se move, ele fica paralisado e, como um usuário cedeu, a barreira começa a se romper. Voltamos para o Canavaro. Ele é interrompido pela Silúria,
que pergunta o que ele pensa que está fazendo. Ele fica impressionado por ela poder andar normalmente dentro da barreira e, do nada, ela vira uma tomadora do fogo e usa uma habilidade no vilão que ativa uma barreira. Mas não foi o suficiente. Ele é jogado na estátua. Ela manda ele explicar tudo para ela, mas ele murmura em uma língua antiga e chama o Cavaleiro Infernal. Tenta atacar a Silúria e a estátua começa a se quebrar, mas o Javier aparece pelo lado e separa o braço do Canavaro do seu corpo. Um raio cai do céu em cima da estátua e as pedras quase acertam os refugiados, mas a Silúria protege eles com o escudo do Deus da Terra. E vemos alguém arrastando uma espada no chão, é o Cavaleiro Infernal. Vamos começar uma sequência de pancadaria franca, o negócio vai ficar quente. Pessoal, quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.